Bom dia a todos. Vamos começar a nossa escola dominical. Vamos lá, irmãos, começar. O texto de João, capítulo 5, verso 39 do Evangelho de João, diz que devemos examinar a Escritura e devemos fazer isso por quê? Primeiro, porque Jesus mandou. Segundo, porque se a examinarmos, vamos encontrar Jesus nela. E posso acrescentar mais algo dizendo o seguinte, que também devemos examinar para não falarmos coisas da nossa cabeça. Porque tem muita gente falando coisa que ele acha que a Bíblia diz, ou falando porque alguém falou e ele reproduziu sem nenhum exame. Perceba que muitas heresias são fruto de falta de exame. Hoje, na nossa escola bíblica dominical, nós vamos examinar a Páscoa. E os textos que vamos examinar são Êxodo capítulo 12, verso de 1 a 28, onde fala da instituição da Páscoa, e lá no Velho Testamento e no Novo Testamento, Lucas capítulo 22, do verso 7 até o verso 16. Então, leamos os textos. Ok. Após a leitura e exame dos textos, vamos perceber que a primeira constatação é que a Páscoa é, na verdade, a ceia dos judeus que os lembrava ou trazia à memória deles a passagem, ou o dia que Deus passou por cima da casa daqueles que tinham o sangue do Cordeiro nos lugares que Deus mesmo determinou que fosse colocado. E também os trazia à memória a passagem deles de escravo para livres. Então a Páscoa é a ceia da passagem do Senhor. E aqui é que está o problema da palavra Páscoa, Pechás. Ela não foi traduzida, ela foi apenas transliterada, e se fosse traduzida seria passagem. Deixa eu explicar isso melhor. Vamos lá então. O povo de Deus no VT, irmãos, era um povo festivo. E Deus estabeleceu a este povo 3 festas fixas, nas quais todo judeu tinha que comparecer à presença do Senhor. É interessante que as festas tinham os seguintes objetivos. Primeiro, manter viva a alegria do povo de Deus por saberem que tudo provém de Deus, tudo o que eles eram e possuíam deviam a Deus. O interessante é que a alegria do povo deveria ser manifestada em festa ou por meio de festas e em público, porque tem como meta expressar, agradecer os atos salvíficos de Deus. Portanto, o primeiro objetivo era fazer Israel lembrar dos feitos graciosos de Deus a favor do seu povo. Por isso, essas festas eram também festas de gratidão. O segundo objetivo era unir o povo na celebração comunitária. Em outras palavras, era manter a unidade do povo exclusivo de Deus. Por isso, todos tinham que estar juntos. Então, perceba que essas festas eram festas de comunhão, tanto com Deus e com o povo de Deus. O terceiro objetivo era ensinar e testemunhar a santidade de Deus e do seu povo. E as 3 festas físicas fixas ou obrigatórias dos judeus eram a festa dos pães asmos, a festa de Pentecoste, ou a festa das primícias, ou a colheita dos primeiros frutos, e a festa dos tabernáculos, ou a festa das tendas. Para provar isso, vejamos este texto. Deuteronômio 16 diz: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolheu, na festa dos pães asmos, na festa das semanas, que também é a festa de Pentecostes, e na festa dos tabernáculos. Se você conferir esses outros textos, Êxodo capítulo 2, versículo 14 e 17, Êxodo 34, 18, 22 e 23, você vai perceber as mesmas coisas, os mesmos textos falando as mesmas coisas. Portanto, as 3 festas obrigatórias dos judeus eram a festa dos pães asmos, a festa de Pentecoste, ou das primícias, ou da colheita, ou dos primeiros frutos, e a festa dos tabernáculos, ou das tendas. Aí talvez você me pergunte, mas aonde está a festa da Páscoa? A minha resposta é: não tem. Por quê?
A Páscoa não é a festa propriamente dita. A Páscoa era a ceia dos judeus, comida no primeiro dia da festa dos pães asmos, para os lembrar da passagem. Portanto, a Páscoa era uma refeição solene, comida no primeiro dia da festa dos pães asmos. É por isso que o texto fala de comer a Páscoa. Veja, o Êxodo capítulo 12, verso 8 diz: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e as ervas amargas a comerão. Verso 11: desta maneira o comereis, lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Se fosse traduzido, ficaria: é a passagem do Senhor. Perceba que a refeição solene era composta de o cordeiro assado, simbolizando ou tipificando o Cristo, as verduras amargas, lembrando ou que lembrava o amargor do sofrimento da escravidão do Egito, do povo judeu, e pães sem fermentos ou pães asmos, lembrando a fuga apressada, ou para lembrar rápido a fuga do Egito, quando não sobrou tempo para fermentar o pão. Isso está em Deuteronômio 16:3. E em seguida também, esse fermento tem a ver com a pureza, porque eles foram contaminados quando eles passaram muito tempo no império das trevas. Então, quando fala de retirar esse fermento, está justamente simbolizando também a pureza. E depois foi acrescentado o vinho na refeição pascal. Tanto é verdade que no dia que Jesus comeu sua última Páscoa, que logo mais veremos, ele pegou o vinho. Mas talvez você me fizesse uma outra pergunta. Por que em alguns lugares, como Lucas 2:41, João 2:23, João 6:4, João 13:1, Ezequiel 45:21, a Páscoa é chamada de festa? Respondo. Em primeiro lugar, ela era uma festa no sentido de celebração, assim como a ceia do Senhor foi chamado de a festa do amor pelos primeiros cristãos. Em segundo lugar, ela é chamada de festa porque, na verdade, o grande dia da festa dos pães asmos era o primeiro dia, ou seja, como o primeiro dia da festa dos pães asmos era o dia mais importante, esse dia sobressaiu ao ponto da festa dos pães asmos ser conhecida ou chamada também de a festa da Páscoa. Isso está em Lucas capítulo 22, verso 1. Mas, na verdade, a Páscoa era a comida, a ceia, a refeição do primeiro dia da festa dos pães asmos. Se você ainda não entendeu que era uma comida, deixa eu fazer uma pergunta para que você entenda. E a grande pergunta é: a Páscoa é a festa ou a comida da festa? Agora, se a Páscoa é uma festa, como todo mundo defende, por que os textos que falam da Páscoa dizem comer a Páscoa? Então, podemos fechar dizendo que a Páscoa era uma refeição solene, ou era a ceia dos judeus, que os lembravam. Note que o texto, Êxodo 12:14, diz que ela é o memorial. Então, ela lembrava a passagem, o livramento da ira, trazia memória. Perceba que esta solenidade, a celebração solene, tinha que ser feita no dia 14, ou no primeiro dia da festa dos pães asmos, porque foi naquele dia que, por causa do sangue do cordeiro, Deus, na visita ao Egito, não aplicou a sua ira neles. Ou seja, Deus passou por cima da casa de quem tinha o sangue do cordeiro. E também aquela ceia lembrava o livramento da escravidão do Egito, ou a passagem de escravo para livre. Era por isso que, na hora dessa refeição, ou na hora desta ceia, os judeus contavam aos filhos, ou falavam do que Deus fez naquele dia na vida deles. Ou celebrava, como diz o verso 14. Celebrar é uma solenidade para enaltecer os feitos heróicos de Deus.
É por isso que cada elemento dessa ceia tinha um significado. Portanto, no Velho Testamento temos um dia, uma celebração e um memorial. O dia é o primeiro dia da festa dos pães asmos, dia 14 do mês Abide, ou do mês Nissan. Temos o memorial, que é a passagem, o livramento da ira e da escravidão. E a celebração é a ceia pascal, ou a ceia dos judeus. Como eu tenho ensinado para vocês, toda vez que você está no Velho Testamento, você precisa ver o que o Novo Testamento falou para ver exatamente se a sua interpretação ela está correta. Portanto, agora vamos ver um texto no Novo Testamento, Lucas, capítulo 22, do verso 17, o verso 16, para a gente tirar a prova de tudo aquilo que a gente tem visto até agora. Ok? Então vamos ler o texto. Ok, após a leitura do texto, e agora vamos examinar o texto. E a primeira coisa que vemos aí, queridos, no exame nosso, é que no primeiro dia da festa dos pães asmos, Jesus comeu a sua última Páscoa com os seus discípulos. Então é interessante que Marcos capítulo 14, verso 12, Mateus 26, 17 e Lucas 22, 7, fala a mesma coisa que no primeiro dia da festa dos pães asmos, Jesus come a sua última Páscoa com seus discípulos. Então veja que é no primeiro dia. A segunda coisa que percebemos é que a Páscoa é a comida do primeiro dia da festa dos pães asmos. Note aí Jesus dizendo, Lucas 22, 15 diz, Jesus disse, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Perceba aí no capítulo 22 que várias vezes o texto fala de comer a Páscoa. Lucas 22, perceba aí o verbo comer. O verso 11 também aparece comer. O verso 15 aparece comer. E o verso 16 comer. Note também que Jesus desejou comer a Páscoa com eles e não nesta Páscoa. Ok? Então nós vemos aí. A terceira coisa que vemos aí no texto é que a ceia judaica ou a Páscoa era uma sombra, um tipo, apontava para Jesus. É por isso que Jesus, naquele primeiro dia da festa dos pães asmos, que comeu a Páscoa ou a ceia judaica, aplicou os elementos daquela ceia a si mesmo. E de agora em diante, os discípulos de Jesus não celebraram mais a ceia dos judeus. Agora eles celebraram a ceia do Senhor. Tanto é verdade que não vemos mais registro no livro de Atos e nas cartas sobre os apóstolos, os discípulos e as igrejas do Novo Testamento celebrando a Páscoa, mas temos registro deles celebrando a ceia do Senhor. É só olhar Atos 20, verso 7, 1 Coríntios 11, 17 a 33, você vai perceber aí as igrejas celebrando justamente a ceia do Senhor. Veja o paralelo da ceia judaica para a ceia do Senhor e como a ceia judaica apontava para Cristo. É nesse sentido que a Escritura diz que se examinarmos encontraremos Cristo. Lembra de João 5,39? Então vamos ver como encontraremos Cristo. A ceia judaica era um tipo, uma sombra, apontava para Cristo. Tanto é verdade que quando ali na ceia judaica, Jesus agora, como o real chegou, ele aplica a si mesmo, todos os elementos da Páscoa a si mesmo. Tudo aqui é Cristo. Então desse lado aqui da ceia do Senhor. Do lado da ceia judaica, que a ceia judaica é uma lembrança do que aconteceu com os judeus. Do lado da ceia do Senhor, você vai perceber que a ceia do Senhor, aqui, nós temos uma lembrança do que aconteceu com Cristo. Do lado da ceia judaica, nós temos o pão sem fermento, que apontava para a saída apressada, ou a contaminação, a maldade do povo que tinha sido contaminado lá naquele império. Perceba agora que na ceia do Senhor, o pão aqui
lembra o corpo de Cristo que foi entregue por mim, um corpo sem contaminação, sem pecado, mas mais santo. Aqui do lado da ceia judaica, nós temos as ervas que lembram o amargor do sofrimento dos judeus na escravidão, ou da escravidão. E aqui não temos ervas amargas, mas toda vez que eu participo da ceia do Senhor, eu anuncio a morte de Cristo, eu anuncio o sofrimento de Cristo, o sacrifício de Cristo. Aqui ele toma o lugar no sofrimento. Aqui também, do lado da ceia judaica, aqui nós temos o cordeiro que foi morto, e o cordeiro tipificava Cristo. Tanto é verdade que agora na ceia do Senhor é Cristo, é o cordeiro de Deus que foi morto. Na ceia judaica aqui, o dia da celebração, que era no primeiro dia da festa dos pães asmos, lembrava-se do livramento dos judeus da morte. Na ceia do Senhor, aqui o dia da celebração, no primeiro dia da semana, e este dia me lembra o dia da vitória de Cristo sobre a morte, lembrando-me da ressurreição de Cristo. Por isso é chamada de o dia do Senhor em latim, o domingo é chamado dia do Senhor, o dia exatamente que Cristo ressurgiu dos mortos, que mostrou que é Senhor até da morte. Aqui na ceia judaica, o rito deveria ser de geração a geração até a primeira vinda de Cristo, pois era tipo e era uma vez por ano. E esse rito aqui, a ceia do Senhor, deve ser observado até que Cristo venha novamente, até a segunda vinda de Cristo. Por isso que é chamado de um estatuto perpétuo, porque ele tipificava, agora o real chegou e nós vamos continuar. E é interessante que aqui na ceia judaica era apenas uma vez ao ano. Na ceia do Senhor nós fazemos uma vez por semana. E se a gente fosse seguir o modelo da igreja primitiva, que fazia a ceia todos os domingos, nós teríamos que aqui uma superioridade da ceia judaica, da ceia do Senhor para a ceia judaica, que agora na ceia do Senhor nós celebramos 52 vezes ao ano, porque é todos os domingos. É por isso, queridos, que Paulo, instruindo a igreja de Corinto sobre a ceia do Senhor, veja o que ele disse. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado água de graça, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao 26. Portanto, perceba agora o detalhe. Agora, como no Velho Testamento, no Novo Testamento temos um dia, uma celebração e um memorial. O dia é o primeiro dia da semana, que no nosso caso é o domingo. O memorial agora é a morte de Cristo. E a celebração agora é a ceia do Senhor, não mais a Páscoa judaica ou a ceia judaica. Veja o quadro para um melhor entendimento. Celebrava-se a Páscoa no Velho Testamento, a ceia do judeu era sombra. No Novo Testamento celebra-se a ceia do Senhor, o real chegou. No Velho Testamento, a Páscoa ou a ceia aqui era uma refeição solene, uma comida, um banquete. E aqui no Novo Testamento nós temos uma refeição solene, uma comida, nós temos o banquete do Senhor. O rito no Velho Testamento era de recordação, a memória que lembrava a libertação da ira e da escravidão do Egito. O rito aqui em memória agora é a cruz de Cristo, é o sofrimento, é a morte, é a obra expiatória de Cristo. Os elementos no Velho Testamento eram o cordeiro, o pão, a erva amarga e depois o vinho. No Novo Testamento nós temos apenas o pão e o vinho. No Velho Testamento participava o povo de Deus circuncidado externamente. Agora participam os discípulos de Cristo, aqueles que tiveram a circuncisão de Cristo, ou passaram pela circuncisão de Cristo.
No Velho Testamento, o dia da celebração era o primeiro dia da festa dos pães asmos, que era o dia 14. No Novo Testamento, o dia da celebração é o primeiro dia da semana. No Velho Testamento, o dia da celebração era o dia 14, ou o primeiro dia da festa dos pães asmos, porque lembrava o dia da saída do Egito. Agora, aqui no Novo Testamento, o dia da celebração é o primeiro dia da semana, porque esse dia lembra da ressurreição de Cristo. O rito deveria ser de geração em geração, até a primeira vinda de Cristo, e esse rito deve ser observado até que Cristo venha novamente. Quando você olha para a revelação progressiva, meus queridos, só para você entender um pouquinho do que eu estou te dizendo, você vai perceber isso, que no Velho Testamento nós temos a circuncisão, no Novo Testamento nós temos o batismo, no Velho Testamento nós temos o 7º dia, no Novo Testamento nós temos agora o primeiro dia, que é o dia de descanso, agora é o primeiro dia. No Velho Testamento você vê lá para ordenação de oficiais ou de oficiais do Velho Testamento, que era exatamente o profeta, o sacerdote e o rei. Agora, no Novo Testamento, você não tem mais 3 ofícios, você tem 2 ofícios, que é o presbítero e o diácono, e a maneira de ordená-lo, de dizer que agora ele funciona, ou ele representa Deus, a igreja de Deus, agora é a imposição de mãos. No Velho Testamento você tem a Páscoa, a ceia dos judeus, e no Novo Testamento você tem a ceia do Senhor, porque era tipo, ok? Concluindo então, queridos, a primeira conclusão então é que a Páscoa, aí deve ficar claro para você, era uma refeição solene, ou era a ceia dos judeus, era a ceia que os lembravam da passagem, isso tem que ficar claro. Então, para os judeus, a Páscoa era uma refeição que comemorava o livramento da ira de Deus, da libertação do seu povo, da escravidão do Egito. Para os judeus, a Páscoa lembrava o livramento da ira divina, porque naquele dia, por causa do sangue do Cordeiro, Deus, na visita ao Egito, não aplicou a sua ira neles, passou por cima da casa que tinha o sangue do Cordeiro. E lembrava também a passagem da escravidão à liberdade. Da mesma forma, você vai ver que a ceia também é uma refeição solene, que celebra o nosso livramento de Deus no presente. E quando o Supremo Juiz voltar e visitar novamente essa terra, também seremos livres da ira vindoura. A segunda conclusão que se chega é que nem coelho, nem ovo e nem peixe tem lugar em nossa celebração. Perceba que nem na Páscoa e nem na ceia se usava ovo, coelho ou peixe, irmãos. Então nós não podemos misturar as coisas, porque o nosso motivo é superior, é maior, é mais importante. Interessante que quando você olha para isso, você vai perceber, queridos, que não tem essas coisas. O pessoal é que acrescentou um monte de coisa naquilo que não tinha. Então essa é a nossa segunda conclusão. E a terceira conclusão é que nós não mais celebramos a Páscoa ou a ceia dos judeus. Agora celebramos a ceia do Senhor, que é o nosso memorial. É a ceia que nos lembra o sofrimento e morte de Cristo. É a ceia que nos lembra da nossa libertação em Cristo. É a ceia que nos lembra da nossa vitória em Cristo. É a ceia que nos lembra que nunca mais Deus Pai vai aplicar a sua ira em nós, os que fomos libertos por Jesus. A ceia do Senhor é superior à ceia judaica, à Páscoa, porque é o cumprimento. A Páscoa ou a ceia dos judeus era apenas sombra e o real chegou. A quarta conclusão é que Jesus, queridos, não ressuscitou no domingo de Páscoa. Aliás, o domingo de Páscoa nunca existiu. E também a Páscoa não significa ressurreição para nós. Devemos lembrar, queridos, que a festa dos pães asmos durava 7 dias. O primeiro dia comia-se a Páscoa. E Jesus comeu a Páscoa antes de morrer. E isso aconteceu numa quinta-feira naqueles dias.
Depois, o último dia da festa dos pães asmos era solene como um sábado judeu. Agora perceba uma coisa interessante. Jesus não ressuscitou nem no dia que se comia a Páscoa, porque antes dele morrer ele comeu a Páscoa, e nem no sábado, mas no primeiro dia, porque o evento é único e não podia e nem pode ter paralelos. Por isso é que guardamos o domingo, e a nossa ceia é celebrada no domingo. Portanto, não existe um domingo específico para lembrarmos da ressurreição. Lembramos da ressurreição todos os domingos. Aliás, a igreja primitiva celebrava a ceia todos os domingos. A quinta conclusão é que, assim como a Páscoa ou a ceia dos judeus era uma proclamação dos grandes feitos de Deus, a ceia do Senhor também é uma proclamação. O texto de 1 Coríntios 11, 26 diz, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, mais uma conclusão interessante, que não é a sexta-feira chamada da paixão que me lembra da morte de Cristo. Agora é a ceia do Senhor que me lembra. Note que a ceia do Senhor foi instituída para que eu me lembre da morte do Senhor. É por isso que o texto de todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, você anuncia, você lembra a morte do Senhor até que ele venha. Nós vamos fazer isso até a vinda de Cristo. Em outras palavras, então, a ceia é uma proclamação. É proclamação do passado, do presente e do futuro. Veja que nós anunciamos a morte. E nós vamos fazer isso até que ele venha. Portanto, nós anunciamos a morte e a vinda de Cristo. E a sexta conclusão é que, assim como na Páscoa, na ceia dos judeus, eu teria que dizer o porquê de estar celebrando. Você vai ver aí, Êxodo 12, 27, Êxodo 12, 17, 42, 13, 8, 14, 16, que tinha que falar, tinha que dizer o porquê, de que cada elemento simbolizava. Na ceia do Senhor também eu tenho que dizer o porquê dessa celebração. É por isso que na ceia eu digo o que o pão significa, o que o cálice, o vinho significa e por que fazemos no domingo ou no primeiro dia da semana. É por isso, queridos, que quando participamos da ceia nós devemos dizer para todos os presentes, para todo mundo, nós fazemos isso porque neste dia o Cristo que morreu ressuscitou para me justificar diante de Deus Pai. Foi o dia que ele triunfou sobre a morte. Foi nesse dia que Jesus venceu o último inimigo, me livrando de todos eles. E eu faço, ou eu participo agora desse momento, porque eu sou livre por causa de Cristo, daquilo que Cristo fez por mim. E vamos celebrar a ceia até que Jesus venha novamente. Portanto, a ceia do Senhor nos lembra a nossa tarefa de fazer Jesus conhecido em toda a terra. A ceia nos lembra a nossa missão. Que Deus nos ajude a entendermos em nome de Jesus. Vamos orar?